Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live. A ideia é a gente conversar um pouco sobre essa situação que pegou todo mundo desprevenido, mas que agora exige de cada um de nós uma profunda adaptação. Então, só para a gente pensar um pouquinho, né, de uma maneira estruturada, como vai ser feita essa live, eu vou falar para vocês o esquema que eu pretendo abordar ao longo desses minutos que a gente vai estar aqui juntos. Vou começar falando um pouco sobre qual é que é o cenário que a gente previa para o ano de 2020 e o que acabou acontecendo com essa história do coronavírus praticamente enterrar as nossas expectativas iniciais lá no início do ano. Depois eu vou falar um pouco sobre os primeiros dados que a gente tem a respeito da atividade econômica dada as medidas de isolamento social. Depois eu vou falar mais um pouquinho a respeito sobre as medidas que o governo está disponibilizando para as empresas e para as famílias para tentar amenizar os efeitos negativos que as medidas de isolamento social têm causado sobre a atividade econômica. E, no fim, eu vou falar um pouco mais sobre o seu negócio e algumas iniciativas que você pode ter para tentar minimizar as suas perdas. Bom, vamos começar aqui, então, falando um pouco sobre como é que começou o ano de 2020. O ano de 2020, ele começou de uma maneira super otimista. A gente tinha uma expectativa muito positiva para 2020. E por que isso? Porque, basicamente, grande parte das incertezas que se tinha lá em 2019 pareciam estar se dissipando. No cenário internacional, a grande crise que existiu, né, provocada pela essa briga entre os Estados Unidos e a China, parecia ter dado uma trégua. E foi assinada, inclusive, a primeira fase do acordo entre esses dois países. Isso era super importante para a gente ativar o comércio internacional e, com isso, ativar a própria atividade econômica em termos mundiais. Lá na Europa, uma outra questão importante era que o Brexit estava se resolvendo, né? O Brexit, ele nada mais é do que um desquite, um divórcio da União Europeia com o Reino Unido. E isso estava se resolvendo de uma maneira calma, sem grandes conflitos. Se isso acontecesse, diminuía o nível de incerteza, diminuindo o nível de incerteza, aumentava o nível de atividade. Aqui na América Latina, uma série de problemas que nós tínhamos e que praticamente fizeram que houvesse uma efervescência de tumultos em várias ruas de várias capitais latino-americanas, parecia também que tinham ficado mais calmos. Esse é o cenário externo. E aqui no cenário interno, o que tinha acontecido? Bem, o Brasil, ele continuava com seus inúmeros desafios, mas nos últimos anos, ele tinha plantado sementes bastante relevantes que pareciam que iam começar a dar frutos no ano de 2020. 2020 estava se ensaiando para ser o ano do agora vai. Depois de 3 anos aí em que a atividade econômica não tinha conseguido deslanchar, aparentemente a gente tinha alguns sinais de que 2020 a gente teria um crescimento maior. Não que a gente não tivesse problemas, não que a nossa agenda de reformas econômicas não tivesse muitas coisas para serem feitas, mas 2020 começava com um grande fio de esperança para a gente tecer tempos melhores. E o que acontece? A gente começa a ver uns primeiros sinais de ter alguma coisa estranha no ar, lá no início do mês de janeiro, no final do mês de dezembro. Tem uma pneumonia não muito bem identificada e não consegue ser tratada dos jeitos convencionais, lá na China. E ela está ganhando algumas proporções, né? Esses foram os primeiros sinais que a gente viu do coronavírus. O coronavírus, ele apareceu para a gente numa manchete, né, de jornal, numa notícia de TV. E, de repente, a gente é comunicado que naquela região da China, lá na zona de Wuhan, o que acontece? Basicamente, como uma tentativa de
evitar que o vírus se espalhasse mais e isso gerasse um colapso no sistema de saúde local, se optou por uma parada da atividade econômica, né? Medidas de isolamento social que evitassem as pessoas se encontrarem e, com isso, disseminarem o vírus. Esse foi o primeiro choque que o mundo começou a sofrer a partir do coronavírus. Aquela região da China era uma região muito importante para a produção de várias coisas. Para você ter uma ideia, né? A gente está falando de produção de componentes eletrônicos, a gente está falando da produção, por exemplo, de fertilizantes. 1/3 dos fosfatados que são produzidos na China são produzidos naquela região. Então, quando aquela região parou, ela foi isolada, né, a gente começou a ter efeitos no restante do mundo dessa parada das empresas naquela região. Então, o primeiro choque que o mundo sofreu derivado do coronavírus foi um choque de oferta. Aqui no Brasil, isso foi muito localizado, mas teve efeito sobre principalmente a produção de alguns eletroeletrônicos e também na produção especificamente de celulares. E isso começou a ter efeitos em outras partes do mundo também. Você tem uma ideia, né? A indústria alemã, ela importava muitas peças dessa região da China. E a partir das peças importadas da China, ela fazia produtos que ela exportava para o mundo inteiro. Então, a Alemanha, os Estados Unidos, a Coreia, que são países no mundo, né, que são grandes receptores de produtos, de peças da China para fazer a produção de outras partes mais tecnologicamente avançadas para espalhar para o mundo, já começaram a sentir esses efeitos. Então, as cadeias produtivas globais começaram a ser afetadas primeiramente por esse fechamento das atividades no território chinês. Mas o problema não ficou concentrado na China. Lá no início do ano, houve um acordo entre a Itália e a China para facilitar o trânsito de pessoas. E é por isso que a Itália passa a virar um grande foco desse problema do coronavírus. Porque muitos chineses desembarcaram justamente na Itália em virtude desses protocolos de amizade que foi assinado entre ambos os países. Na Itália, basicamente a gente conseguiu enxergar o espalhamento, a partir da Itália, né, começou a se enxergar o espalhamento para toda a Europa do vírus. E foi através da Itália que desembarcou aqui no Brasil o coronavírus. E aí a gente começou a ter o segundo choque relevante derivado do coronavírus. O primeiro choque foi um choque de oferta. O segundo choque foi um choque de demanda. Que choque de demanda foi esse? A gente já tinha a experiência de Wuhan, já tinha a experiência italiana, e se viu em várias partes do mundo que os governantes, para evitar o espalhamento do vírus, começaram a aplicar algumas medidas de contenção. E a medida de contenção que foi adotada pela maior parte dos países foram as medidas de isolamento social. E essas medidas de isolamento social, elas tinham lá nas suas linhas básicas, né, o fechamento do comércio e de todos os serviços não considerados essenciais. Esse é o segundo grande choque, né? Da noite para o dia, numa decisão governamental, basicamente o comércio de bens e serviços não essenciais é fechado. Então, esse ponto eu gostaria de destacar, né? O que a gente está falando aqui é de, basicamente, um meteoro ter caído sobre as nossas cabeças, né? A gente não tem um comparativo razoável para dizer o que aconteceu. Foi tudo muito rápido e, com certeza, acabou gerando, né, um problema muito grave para as empresas de maneira geral. E por quê? Porque, basicamente, nenhuma empresa estava preparada para uma situação como essa.
em que num dia há um funcionamento normal, há uma expectativa normal a respeito do que vai vir pela frente, e de repente, não mais do que de repente, há uma série de decisões em vários níveis de governo que fazem com que a atividade daquela empresa seja simplesmente limitada. O que eu quero deixar claro com isso, né? Nós estamos vivendo um momento da história da humanidade, né, e isso é um baita problema, né, muitas vezes a gente foi acostumado a ler a história da humanidade, e a gente está sendo convidado agora a escrever uma parte da história da humanidade, em que, basicamente, todo mundo está no mesmo barco. A gente está falando de um cenário de perdas relevantes, né? E o que a gente tem que fazer agora, nesse momento, é tratar para que essas perdas sejam as menores possíveis. E por isso a gente está aqui hoje, para conversar um pouco sobre as alternativas que existem, o que a gente tem disponível hoje e o que pode ser usado hoje, né? E usado de uma maneira razoável, racional, para que essa situação tenha suas perdas minimizadas, tá? Então, vamos lá, vamos pensar de maneira bem prática, questões bem simples para o nosso dia a dia. Quando a gente está olhando, né, para essa crise, eu vou pegar aqui dados, por exemplo, da Cielo, dados que eu acho que são muito significativos e que valem para o Brasil inteiro. Os dados da quarta semana de março, quando eles são comparados, né, com a mesma semana do mês anterior, eles mostram para a gente que as diminuições das vendas, elas foram significativas basicamente em todos os setores do comércio de bens e serviços, né? Então, quando a gente olha bens não duráveis, houve uma queda de 15,5% em relação à quarta semana lá de fevereiro, comparável, né? Quando a gente olha para bens duráveis, a queda foi de 81,4%. E na parte dos serviços, a queda foi de 80,4%. Quando a gente olha lá nos bens não duráveis, e a gente está falando de bens não duráveis, as vendas ligadas a supermercados, hipermercados, farmácias, postos de gasolina, esse todo, ele caiu 15,5%. Apesar de supermercados registrarem alta, a gente vê, principalmente nos postos de gasolina, uma queda muito grande do consumo, basicamente porque a movimentação dentro das cidades reduziu de maneira muito significativa e, obviamente, houve uma queda ainda maior no trânsito entre as cidades. Quando a gente olha, no caso dos bens duráveis, né, ali dentro a queda foi muito expressiva praticamente em todos os segmentos, 81,4% no todo. Mas o destaque vai para vestuário e calçados. A queda nesse segmento foi de 91,9%. Nós estamos falando de praticamente colapsar um segmento. Quando a gente olha para serviços, em que houve uma queda de 80,4%, a maior queda está relacionada, obviamente, a atividades de turismo e transporte, que também tiveram queda de 91,7%. Bares, restaurantes, serviços automotivos, todos eles também registraram quedas bastante significativas. Essas quedas, elas derivam em grande parte da impossibilidade de atuação de várias lojas, né, nesse cenário de fechamento do comércio não essencial. Então, a pergunta que fica é o seguinte: bom, se o coronavírus, né, gerou esse choque de demanda muito grande sobre as empresas, porque elas simplesmente agora elas não têm quem demande delas, como é que a gente pode tentar se estruturar minimamente para enfrentar esse momento tão complicado em que nós vivemos aqui? Bom, quando a gente olha para o nosso negócio, a primeira coisa que é necessário ter é uma noção clara de como é que está funcionando esse negócio, tá? Então, um ponto fundamental é que todos os empresários precisam fazer, e isso vai do pequeno empresário ao grande empresário, é você ter uma noção clara
de como se estruturam os seus custos dentro da sua empresa. Então, vale a pena e é muito necessário você entender como é que estão divididos os custos ligados a custos fixos e custos variáveis. Quanto custa a sua loja aberta e quanto custa a sua loja fechada. A segunda coisa importante é você ter uma consciência muito clara de como é que tem que ser o seu fluxo de pagamento nos próximos 15, 30 e 60 dias. Isso daria para você uma visão também bastante clara de qual seria a sua necessidade de caixa para isso. Então, se você tiver uma clareza de quanto é os seus custos e como eles se dividem em custos fixos e custos variáveis, de quanto custa o seu negócio aberto, de quanto custa o seu negócio fechado, e de como é o seu fluxo de pagamento nos próximos 15, 30 e 60 dias, você vai ter uma clareza maior de qual é a sua capacidade hoje de autofinanciamento e de qual seria a sua necessidade de crédito, tá? Então, tudo parte de um bom diagnóstico sobre o seu negócio. A segunda parte desse processo de estruturação desse momento vigente, ele parte necessariamente para as negociações. Existe uma palavra-chave durante todo esse processo de crise que todos nós convivemos agora, que é a palavra negociação. Negocie, negocie, negocie. Vamos começar pensando na questão relacionada à locação do espaço onde você tem o seu negócio, tá? Antes dessa crise começar, já existia uma realidade de inúmeros espaços comerciais vazios em Porto Alegre, ok? Mesmo áreas muito conhecidas em termos de comércio, né? Áreas históricas do comércio de Porto Alegre, elas tinham espaços vazios. A coisa que um proprietário menos quer nesse momento é perder um locatário em virtude dessa crise. Então, o que a gente enxerga é um momento em que o locatário tem uma vantagem para discutir, para conversar, para negociar esse aluguel com o seu proprietário. A negociação, ela é importantíssima nesse momento, tá? Porque ela vai ser um fator super relevante para diminuir um custo que costuma ser também relevante, principalmente para os pequenos negócios. Então, entre em contato com o proprietário do seu espaço comercial e converse com ele sobre a possibilidade de, nesse período em que existe decretos, né, que impedem você de funcionar plenamente, que seja o seu aluguel suspenso, que talvez haja até isenção das parcelas nesse período. Se isso não for possível, que haja uma prorrogação, uma redução dos valores. E, mais importante de tudo, né, faça algo às claras, né, fale da sua situação, escute também o que ele tem para lhe dizer, mas isso é algo nítido e certo. As partes vão ter que chegar num acordo e evitar qualquer tipo de judicialização futura, né? Nós estamos num momento em que todo mundo vai ter que perder um pouquinho para que, na nossa recuperação, o processo de retomada não seja tão difícil, né? Então, esse é o momento de conversar, esse é o momento de colocar os pratos na mesa, né? E se ver quais são as condições que se tem nesse momento de honrar pagamentos, e esses pagamentos que são possíveis de ser suspensos, ou ser, pelo menos, reduzidos, ou até mesmo, que seria o melhor dos mundos, né, para os lojistas, ser isentos, é algo que são possibilidades que precisam ser aventadas, discutidas, porque nós estamos vivendo uma realidade ímpar. Mas não esqueça, tem que ser negociado com a parte, algo que fique bom para você, fique bom para a outra parte também, porque no futuro todo mundo tem interesse, o proprietário em manter o locatário e o locatário em manter o seu ponto. Então, negocie, negocie, negocie.
Converse também com os seus fornecedores. É muito importante você saber quem são os seus fornecedores, do mais relevante ao menos relevante. E, nesse momento, se você tiver capacidade de honrar os pagamentos para os seus fornecedores, o faça. Se você não tem, converse um a um e negocie o postergamento desses pagamentos. Se você tem pedidos a caminho, veja a possibilidade, né, desses pedidos serem suspensos temporariamente, porque a coisa mais importante que tem que ter agora nesse momento é cautela, e muita cautela, principalmente na formação dos estoques. Amanhã é um dia muito importante aqui por causa do Rio Grande do Sul, porque vai sair, provavelmente, uma nova decisão do governo do estado a respeito da quarentena aqui no estado. A gente não sabe ainda qual é que vai ser a decisão, se vai ser sobre o afrouxamento, se não vai haver afrouxamento, se o afrouxamento vai ser regionalizado ou não vai. Então, quem está montando, né, estoques nesse momento, ou já tinha alguns pedidos a caminho, é muito importante ter cautela nesse momento, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, tá? E nesse momento de indefinição, a cautela tem que ser também uma palavra de ordem na conduta dos negócios. Outra questão importante para a gente conversar diz respeito aos financiamentos, né? Então, muitas empresas tinham e têm empréstimos. Essa é a hora também de procurar os bancos e negociar a prorrogação do pagamento das parcelas. A Febraban fez um anúncio que envolvia os 5 maiores bancos do Brasil, o Banrisul também anunciou que estaria junto nessa, né, da prorrogação por até 60 dias das parcelas vincendas para micro e pequenas empresas e também para pessoas físicas que tivessem os seus compromissos em dia com o banco. Procure o banco, converse sobre essa possibilidade, essa prorrogação, né, se ela for necessária, faça uso, isso pode garantir para você um suspiro, né, garantir um pouco mais de caixa nesse momento. Outra questão importante da gente lembrar é que, para quem for pedir empréstimo neste momento, tá? A gente não pode jamais esquecer que taxa de juros é um preço. Se taxa de juros é um preço, cada instituição financeira vai ter uma dinâmica completamente distinta na hora de pedir garantias e também de oferecer dinheiro a uma determinada taxa de juros. Então, as taxas de juros, elas variam de banco para banco, de instituição financeira para instituição financeira. Pesquise essas taxas, né? Vá até o banco, converse com o gerente, veja quais são as garantias que são pedidas. Nós sabemos que nesse momento de aumento da aversão ao risco por parte das instituições financeiras, estão sendo pedidas mais garantias, está mais difícil acessar crédito e também está ficando mais caro acessar crédito. Existe uma linha disponibilizada pelo BNDES, que é uma linha para capital de giro. Essa linha para capital de giro, ela está disponível nos bancos, em tese, porque na semana passada eu fiquei sabendo que existia uma dificuldade de implementação dessa linha, então isso é preciso de ficar monitorando para saber que momento essa linha chega nos bancos e ela é operacionalizada. E daqui a pouquinho eu já vou falar também sobre uma outra linha de crédito, que ela é financiada pelo Tesouro Nacional, para financiar a folha de pagamento das empresas, né? Então, as empresas também têm essa alternativa de financiar a sua folha de pagamento, desde que elas tenham um faturamento entre 360 mil reais ano e 10 milhões ano, baseado no ano fiscal de 2019, tá bom? Então, sobre financiamentos, esses pontos são fundamentais. Olha a questão relacionada à prorrogação de prazos para você conseguir ganhar um fôlego. Lembra que instituições diferentes vão pedir garantias diferentes e vão oferecer empréstimos a taxas de juros diferentes,
e, portanto, você precisa pesquisar. E a terceira coisa que eu jamais posso esquecer de falar é o seguinte: lembra, pedir dinheiro emprestado é pedir para o seu eu do futuro emprestar dinheiro para você no presente. Então, dinheiro emprestado é renda antecipada. Então, tem que cuidar lá na frente, né, para pagar isso de uma maneira que não acabe sobrecarregando o seu futuro. Então, tenha muita consciência de qual é o volume de dinheiro que é realmente necessário ser pedido, para você não acabar pedindo um empréstimo maior que o necessário e acabando pagando, né, taxas de juros mais elevadas, porque o momento faz com que as taxas de juros acabem sendo mais elevadas por recursos que não sejam tão necessários nesse momento. Então, a avaliação lá do diagnóstico, ela é fundamental para você tomar boas decisões nesse momento de tomar financiamentos. Quando a gente fala aqui do caso tributário, o governo lançou uma série de medidas para tentar gerar algum tipo de alívio para as empresas. Então, na parte federal, para as empresas do Simples, houve uma prorrogação dos tributos federais, tá? Então, IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e a própria CPP, que venciam em 20 de abril, 20 de maio e 20 de junho, foram postergadas para dia 20 de outubro, 20 de novembro e 21 de dezembro. Então, olha que importante isso, tá? Elas ganharam 6 meses de prorrogação, mas jamais pode esquecer que lá no mês 10, no mês 11 e no mês 12, vão ser 2 parcelas que vão vencer. A que venceria naturalmente naquele mês e a que é correspondente aos 6 meses anteriores. Então, existe essa tomada de fôlego, mas não pode esquecer de que lá na frente vai ter que pagar por esses meses que ficaram para trás. É importante também saber que as empresas do Simples Nacional também ganharam uma ajuda no que se refere aos tributos estaduais. Só que tem que tomar um cuidado. Enquanto que no caso dos tributos federais, a postergação é por 6 meses e, portanto, por 180 dias, no caso dos tributos estaduais, a prorrogação é só de 90 dias, é só por 3 meses. Então, mais uma vez, tem que tomar cuidado, porque no momento que você tiver que pagar essas parcelas, né, você vai ter que pagar junto a que se deveria naquele mês corrente. Então, a postergação não significa o cancelamento desses pagamentos a fazer. Houve também uma possibilidade de suspensão do recolhimento do FGTS nos meses de março, abril e maio. A questão interessante do parcelamento do recolhimento do FGTS é que esse vai poder ser parcelado em até 6 vezes, tá? A partir de julho de 2020. Então, esse sim é uma medida que não tem somente a prorrogação, como também tem um parcelamento. Então, gera um alívio maior até do que aquele do Simples Nacional, tanto em termos federais quanto em termos estaduais, tá bom? A gente falou agora há pouco sobre a questão relacionada aos empréstimos, também fica reduzida a zero, tá? A alíquota de IOF para os empréstimos tomados entre 3 de abril e dia 3 de julho. Também é outra medida aí na tentativa de redução de impacto tributário, sobre as empresas que fizerem esse tipo de operações. E para todas as empresas, houve o diferimento, o recolhimento do PIS/PASEP, da CPP e da COFINS dos meses de março e abril para os meses de julho e setembro, tá bom? Então, existe uma série de medidas que nesse período podem dar uma ajuda, um fôlego a mais para as empresas. Ainda no campo das empresas, mas agora falando da questão trabalhista, tá? Eu não vou me aprofundar muito aqui a questão trabalhista, porque o Cid Lojas já fez aqui uma live a respeito das medidas trabalhistas. Mas o que eu vou chamar a atenção para você é o seguinte: eu comecei aqui falando que a gente estava num tempo
em que a gente tinha que negociar. E eu também disse que nós estávamos num momento em que todos nós éramos perdedores, e o que a gente tinha que fazer era fazer com que essas perdas fossem as menores possíveis, porque se as perdas forem as menores possíveis, o nosso processo de recuperação lá na frente vai ser um processo mais forte. Pois bem, hoje existe uma discussão muito grande sobre essa possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, de redução da jornada de trabalho, acompanhada da redução de salários. Essa medida é uma medida de proteção ao emprego, né? Ninguém gostaria de, nesse momento, estar suspendendo contratos de funcionários ou reduzindo jornada e até reduzindo salários. A gente sabe que isso tem um efeito negativo bastante grande sobre a economia. No momento em que as pessoas ganham menos, elas também, lá na frente, vão acabar gastando menos. Mas isso é o que é possível ser feito nesse momento. Então, se você optar por alguma dessas alternativas, seja da suspensão, seja da redução da jornada de trabalho, chame seu funcionário, converse com ele e diz que essa medida é uma medida de proteção ao emprego dele. Durante esse período de calamidade, esse tipo de medida pode ser usada até 3 meses. E na volta, dá a garantia da preservação do emprego dessa pessoa pelo mesmo período em que ela teve o contrato suspenso ou teve a sua jornada e seu salário reduzido, né? Então, isso, de uma certa forma, é a doação de cada uma das partes para fazer com que, no futuro, a gente se recupere de maneira mais rápida. As empresas também podem contar, como eu disse antes, se elas tiverem faturamento entre 360 mil reais até 10 milhões de reais, um financiamento para a folha de pagamentos. Esse financiamento ainda não estava operacional nos bancos, mas ele é um financiamento que era muito interessante para as empresas que pudessem acessá-lo. Por quê? Porque a taxa de juros era de 3,75% ao ano, o tempo de pagamento ele teria 6 meses de carência e na sequência mais 30 meses para pagar, e o pagamento, o financiamento, né, seria da folha de pagamentos, em que basicamente a empresa assumia aquele empréstimo, mas o dinheiro era depositado na conta de cada um dos funcionários no limite de até 2 salários mínimos. É uma medida interessante, num momento que nem esse, é um crédito barato, em que grande parte das medidas relacionadas, né, a acesso de crédito estão extremamente reduzidas para essa linha de financiamento, uma série de negativas não são pedidas nesse momento. Basicamente, o que a empresa precisava ter era ter um histórico de adimplência com o banco nos últimos 6 meses que fosse bom, tá? Então, essa medida ainda não estava operacionalizada nos bancos, mas assim que ela tiver disponível nos bancos, eu acho que vale muito a pena, principalmente para quem não optou pela suspensão dos contratos de trabalho e, portanto, tem que pagar uma parte da folha de pagamento, isso pode ser uma ajuda bastante interessante. Eu te indico aí no site aqui do Cindy Lojas e dá uma olhadinha na live feita com o Eduardo Raup, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nessa tomada de decisão. Bom, a gente está chegando aqui nesse fim da nossa live e eu não podia, de modo algum, deixar de falar especificamente com os lojistas, né? E dizer para todos vocês o seguinte, que essa situação extremamente desafiadora, né, a que nós todos somos submetidos, ela impõe para a gente a necessidade de nós repensarmos os negócios, né? Quem já me ouviu falar várias vezes sabe que eu sou uma pessoa que sempre digo da importância da gente repensar aquilo que a gente faz. E a gente está sendo convidado como nunca, né? E quando existe um convite desse, não é um convite, é uma convocação, da gente levar os nossos negócios para outros níveis, né? E um nível super relevante é levar os nossos negócios para o online, né? Notem que as lojas que foram fechadas pelos decretos municipais, principalmente, elas foram fechadas nas suas estruturas na rua, dentro dos shoppings e assim por diante.
mas na internet essas lojas continuam funcionando. Então, esse é um momento, você que tem um pequeno negócio, de você pensar como é que você pode levar este negócio para a internet. A FEComércio fez um podcast super interessante chamado Como Transformar Likes em Vendas. Está disponível no Spotify ou na página lá da FEComércio. Vale a pena ouvir e lá dá dicas muito interessantes, né? Várias dicas muito interessantes para a gente ver como é que a gente constrói um perfil no Instagram. E esse perfil no Instagram, por exemplo, pode convidar pessoas a se interessar pela sua marca e isso acabar se transformando em vendas para o seu negócio. A gente tem um problemaço na mão, que é não ter hoje o nosso tempo dedicado às vendas. Mas a gente pode dedicar o nosso tempo para vender mais no futuro. Estruturar um espaço da internet em que você funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, tem um ganho. Então, talvez seja esse o momento que você, a vida de um jeito meio torto, né, lhe propôs para que você dedicasse a fazer isso. Segunda coisa interessante, se você tem, né, de alguma forma, se você tem um estoque que você precisa vender, né, para gerar caixa, ou assim por diante, vale a pena pensar nas estratégias de marketplace, né? O Cindy Loja tem um marketplace, mas outras empresas grandes, nesse momento, estão possibilitando, né, ou estão melhor, estão facilitando a entrada de pequenos lojistas para funcionarem como parceiros, seus parceiros, nesse momento. Então, talvez a gente não tenha, no público geral, a iniciativa de alguém de entrar num site lá e procurar a loja ABC. Não tem. Mas talvez a gente procure, as pessoas procurem uma loja bastante conhecida e, olhando naquela loja bastante conhecida, acabe se deparando com os produtos que você tem a vender. Então, existe uma forma de escoamento de estoques que é super importante, porque vamos lembrar, né, o que é produto caro? Produto caro é aquele produto que não vende, e com porta fechada é muito mais difícil vender, que pode ganhar, né, espaço de venda quando ele se hospeda no site de um grande varejista com grande presença na internet. Um terceiro ponto que a gente não pode jamais esquecer também é o seguinte: se você tem aquele cadastro de clientes bem feitinho, se você conhece, né, o perfil de consumo do seu consumidor, talvez esse seja o momento de você entrar em contato com esse consumidor, de você oferecer coisas para esse consumidor e de você propor, ou melhor, se propor uma venda ativa. Vamos lembrar que, infelizmente, está proibido o takeaway para produtos que não sejam de alimentação e de higiene, mas as teleentregas continuam valendo. Então, se você for capaz de vender e de entregar para o seu cliente na casa dele, você pode estabelecer um canal de vendas. E vamos lembrar de uma coisa, nesse momento, talvez não seja o momento de ganhar dinheiro, mas isso pode ser um momento de aumentar as interrelações, as relações que você tem com o seu cliente, aumentar esse vínculo, né? E pelo menos garantir um pequeno caixa para esse momento. Gente, eu vou dar uma olhadinha para ver se teve algum tipo de pergunta aqui. Gostaria de agradecer, então, os comentários durante a live, dizer que a FEComércio, o Cindy Lojas, estão junto de todos vocês, trabalhando muito, muito forte para que a gente restabeleça as condições, né, normais de temperatura e pressão na nossa economia, para que a gente volte a trabalhar, mas a gente jamais pode pensar que o que aconteceu foi simplesmente um apertar de um botão de pause, né? Não foi isso, gente. Quando essas amarras, né, que impedem as vendas de acontecer, das lojas abrirem, forem retiradas, nada mais vai ser igual. E a gente tem que se preparar muito para esse mundo diferente que vai acontecer. Então, aproveita esse tempo. Se tem como minimizar, né, a dor desse momento, aproveita esse tempo para reestruturar o teu negócio,
para pensar como é que tu vai ser lá na frente, como é que o teu negócio pode se encaixar nesses múltiplos e novos hábitos que os consumidores vão trazer consigo depois desse tempo de quarentena. Esses dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma papelaria que eu costumo comprar, e ela dizia assim: as nossas portas estão fechadas, mas o nosso coração está aberto para atender você no que você precisar. Abre as portas do seu coração para os seus clientes, né? Quem sabe um cliente chama por você, e chamando por você, você atendendo esse cliente, às vezes até na casa dele, mais e mais pessoas possam saber do seu negócio, conhecer a sua entrega neste momento, porque eu tenho certeza, tá? Isso vai passar. E a gente está do lado de vocês para passar o mais depressa possível. Muito obrigada.